porque vai haver aqui uma transição da era de secularização para as ideias de Baumgarten, é por isso que eu fiz aqui uma pausa. Ou seja, a investigação sobre a beleza e a arte vão passar de as formas, da procura das formas inteligíveis para a ideia da sensibilidade humana. No Renascimento vai haver uma preocupação e valorização do gosto individual e o regresso à natureza. Vai haver uma valorização do indivíduo e da ideia individual da beleza e da arte. Ou seja, a beleza e a arte já não vão ser conceitos objetivos, vão ser subjetivos. A ideia do artista também vai mudar, o que vamos ver depois muito mais para a frente, em que o artista vai se tornar um modelo da sensibilidade, do que é sensível, porque eles vão desenvolver a sua própria sensibilidade segundo um método que vamos ver. Dois pontos muito importantes para entendermos esta era da secularização é no século XVII na França e no século XVIII o Abade do Bois. Na França, no século XVII, temos a ideia da a França era o centro artístico na época do Renascimento. Aí a arte ganhou muito valor, mesmo que muitas vezes seja um valor mais mercantil, porque era uma forma da burguesia ganhar um status, não é? Contudo, os artistas passaram a ser vistos como pessoas que representam uma espécie de modelo da sensibilidade. Mas um ponto muito importante que nós depois vamos falar a seguir é a ideia da gnoseologia. Isto é uma palavra que tem que ficar na vossa cabeça. Gnoseologia. Então, a gnoseologia são um género de duas esferas. De um lado temos a razão e do outro temos a sensibilidade. E estas são duas esferas do conhecimento. A razão é a esfera superior e a sensibilidade vai ser a esfera inferior. Num primeiro momento, a sensibilidade vai ser submetida à razão. Contudo, no século XVIII, o Abade vai-nos mudar esta teoria que havia, não é? Ele vai reequilibrar as esferas. Então, apesar de continuar-se a dizer que a esfera inferior é a sensibilidade e a superior é a razão, ele diz que esta nossa capacidade de sentir é a melhor forma de avaliar a arte, porque o objetivo da arte é o de criar beleza para agradar. Então, as dimensões que chegam primeiro existem dimensões que chegam primeiro aos sentidos, em vez de cá à razão. Por exemplo, quando eu vou ver um quadro, eu digo, eu gostei disto. Eu depois é que dizer eu gostei disto, é que eu vou olhar para a razão e entender o porquê de eu ter gostado. Por isso, a beleza da arte não se descobre em regras fixas, mas na forma como o espectador sente. O juízo do espectador, de quem aprecia, é mais justo do que o juízo de qualquer pessoa que trabalha no ofício. Se conhecermos por meio da razão, também, necessariamente, podemos conhecer por meio dos sentidos. Por isso, ele, ao reequilibrar a gnoseologia, dá para entender que tem, tem que uma necessidade de passar a haver uma disciplina. Esta disciplina será, e esta é a parte muito importante, conceito muito importante para o Baumgarten, ela vai ser análoga da razão. Ou seja, é paralela à razão. Tem de igual importância à razão, é um conhecimento igualmente válido. Então, só que um ponto importante. Não é meio importante, mas só para ficarem a saber. No léxico filosófico do século XVIII, surgiu um ramo específico da filosofia. O termo estético passou a designar várias coisas. Passou a designar um tipo de objeto, um tipo de juízo, ou seja, o que significa afirmar que a beleza não tem razões. Depois, um tipo de atitude, a maneira como me visto será uma atitude estética, por exemplo. Um tipo de experiência e um tipo de valor. Estes valores estavam ligados a uma moral, isto é bom, isto é mau. A estética abre um novo campo aos valores estéticos. Este quadro é bom. Então a mesma palavra vai ter diferentes valores.
Eu só disse esta ideia do léxico porque, pronto, depois no exame pode ser um bocado bom vocês terem esta ideia que há um tipo de objeto, um tipo de juízo, um tipo de atitude, um tipo de experiência e um tipo de valor. Tá? Que devem ganhar mais os pontos. Então, hum, eu até coloquei aqui, tínhamos esquecido disso. Isto tudo vai nos ligar à ideia de Baumgarten e à necessidade de criar uma disciplina. Baumgarten vai criar um livro chamado A Estética, ou seja, um livro da estética. Há pessoas que dizem que o livro é estética, contudo, no livro dele em si, o título que se dá é Homo Aestheticus. Contudo, pronto, com o subtítulo A Invenção do Gosto na Era Democrática. Contudo, não importa muito, não é? Este vai ser um texto fundador e de muita importância. Porquê? Porque é a primeira definição explícita da estética como uma ciência. Nós só estudamos os primeiros capítulos. Os primeiros capítulos não, os primeiros parágrafos. Mais especificamente, estudamos 7 parágrafos. E o que... Assim, para estruturar isto, eu tentei estruturar da melhor forma. Porquê? O Baumgarten vai repetir várias coisas, ok? Ele vai repetir várias ideias. Então eu tentei ao máximo para colocar o assunto específico desse parágrafo como título. Por exemplo, o primeiro parágrafo vai falar sobre o que é estética, o segundo parágrafo vai falar sobre a estética natural vezes aplicada. Contudo, estes tópicos em si relacionam-se bastante. Então, mesmo que o professor diga, por exemplo, mesmo que num exame assim saia um parágrafo específico, vão ter que relacionar com vários outros. Só que também um ponto é que o ponto 6 eu coloquei como último, porque eu acho que o sétimo é assim, a estrutura, a ordem certa também não está. Não concordo com esta ordem. Contudo, é só para depois, se forem ler o livro dele, terem uma noção mais ou menos do que fala cada parágrafo. Então eu coloquei o sexto como conclusão, mas na verdade o sétimo é que é o último. Só que o sétimo não é uma conclusão, acho que o sexto é que é mais uma conclusão. Enfim, isso não importa agora. Vamos focar de parágrafo a parágrafo e ver o que é que nos fala. Então, o primeiro parágrafo fala-nos sobre o que é estética. Ora, nós já falámos sobre esta ideia da disciplina. Falámos que a estética não se esgota num modelo da metafísica do belo, isto era a ideia do Platão, nem numa teorização do produto artístico, isto é a ideia das escolas teóricas, não é? Que também falámos. É por isso que a primeira parte da introdução não é assim tão importante, provavelmente nunca vão ter uma pergunta, não vão ter uma pergunta nenhuma específica sobre isso. Contudo, é importante para entenderem a transição e para depois conseguirem fazer uma maior conexão entre os assuntos. Depois, desta forma, vai haver uma criação de uma disciplina. Esta disciplina, e este é o nome, que é quase o slogan do Baumgarten, que é a ciência do conhecimento sensitiva. Em terceiro, a arte e a beleza serão objetos particulares do estudo, bem como a faculdade humana, das quais são manifestações. Estas são as faculdades humanas, das quais são manifestações. Indo agora a cada um destes 3 pontos mais especificamente. Ora bem, a questão da disciplina. Será a estética uma arte em vez de ser ciência? Acho que afinal não é aqui. É aqui. A criar o conhecimento sensitivo. Será que ela não é uma arte? Porque no texto de Baumgarten, o que ele nos vai fazer é, ele vai dar críticas, ou seja, ele vai dizer o que é que o que é que ele acharia que as pessoas iriam criticá-lo, e ele já vai dar solução no próprio livro.
Cada parágrafo é uma crítica com uma solução. Então, temos esta pergunta. Não será a estética uma arte? Ora, a arte, há dois pontos importantes. Em primeiro, a arte pode se transformar em ciência. Por exemplo, a medicina. A medicina havia um ponto na história em que era considerada uma arte. Tinha-se as ervinhas, tinha-se isto e aquilo, mas não era uma ciência. Então, da mesma forma, a arte também pode ser considerada uma ciência em qualquer ponto da história. Em segundo lugar, a estética é análoga da razão. Foi isso que nós falámos do abade do Borges. Porquê? Porque ela pode ser demonstrada de acordo com a razão. Da mesma forma como, por exemplo, a psicologia também pode ser demonstrada de acordo com a razão. O que é então a estética? O que é que tem que fazer parte da estética? A impressão dos sentidos, por exemplo, o cheiro, quando nós olhamos para alguma coisa, não é? Nós vemos logo todos os sentidos diferentes. Os produtos da imaginação, porque quando eu imagino já expresso o que eu sinto, eu já ligo as formas sensíveis. As fábulas, porque eu vou fazer ligações entre a realidade que a lógica não consegue fazer. Uma fábula é uma estupidez de acordo com a lógica. E as paixões, porque nós recebemos, entre aspas, coisas que a lógica não consegue. É um conhecimento que começa na confusão. Isto aqui pode parecer um bocadinho confuso, mas no fim eu acho que vai ficar melhor, mais específico quando nós formos falar de vários outros pontos. Sendo assim, qual é que é o objetivo da estética? Em primeiro temos de perguntar o que é a beleza, porque o objetivo da estética vai ser encontrar a beleza. A beleza no seu conhecimento sensível, no seu mais alto grau. Podemos ver aqui um paralelo com Platão, não é? Platão também fala-nos sobre a beleza como sendo isto muito grande. Contudo, nós não olhamos para a beleza como simplesmente uma forma que nós nunca podemos chegar, um ideal que nunca podemos chegar, mas algo que realmente conseguimos chegar, de acordo com um conhecimento sensível. Só que está num alto grau. Vai ser difícil encontrarmos. Mas nós vamos criar uma disciplina para tentar encontrar. O objetivo da estética, então, é conhecer o belo, proteger-nos do feio, já que o feio vai ser o contrário do belo, não é? Estudar a capacidade humana de sentir, e aqui, novamente, vem-nos esta frase que é muito importante lembrarmos: a estética é a ciência do conhecimento sensitivo. Pronto. Agora indo para a ideia da gnoseologia. Aqui nós tínhamos falado que a arte era análoga da razão. Porquê é que nós dizemos isto? Aqui a minha letra não está muito boa, tenho que admitir. Ora, a estética é uma forma de conhecer. Esta forma de conhecer é análoga da razão porque é paralela à razão. Então, enquanto forma de conhecer, a gnoseologia superior e inferior estão no mesmo patamar. Apesar de uma ser chamada superior a outra inferior, o valor é exatamente o mesmo. Depois, a lógica, qual é que é então a diferença entre a lógica e a estética? A lógica é um conhecimento abstrato e racional. Já a estética é um conhecimento sensível e cultural. Aqui, o Baumgarten vai-nos criar uma pergunta, que é: será que a carne deve ser submetida ao raciocínio? Bem, em primeiro lugar, o que é a carne? É os sentidos. Então, ele está a dizer: será que a gnoseologia inferior deve ser submetida à gnoseologia superior? Então está a perguntar se o raciocínio não será superior aos sentidos. Eu tentei dizer esta frase assim para entenderem já a linguagem que é usada pelo Baumgarten e que é um bocado importante de sabermos. Baumgarten responde que deve haver império, não tirania.
Ou seja, deve haver um controle sobre as faculdades inferiores. Nós não vamos colocar simplesmente olhar só para os sentidos e ignorar a razão. Mas não deve haver tirania, não deve ser só razão e não sentidos. Deve haver um equilíbrio entre os dois. Ou seja, não nos limitarmos só às faculdades inferiores, mas também não sermos tiranizados pelas superiores. E as faculdades sensitivas. Ok, acho que isto é. A estética depende diretamente da nossa capacidade de ser sensíveis. É aqui. Sorry. A estética depende diretamente da nossa capacidade de ser sensíveis. Ou seja, o centro da estética é o conjunto das faculdades humanas que estejam para o mundo sensível como a razão está para o mundo das ideias. Que é um bocadinho de meio de Platão, não é? Por isso, esta disciplina tem de incluir um método para a sensibilidade, para estudar um modo de conhecer o sensível. Ela vai precisar de uma teoria do gosto. Por isso, esta disciplina vai se especializar em sentir. Porque há coisas que a razão não descobre. Ou seja, a estética tem a ver com o âmbito do conhecimento concreto. Por isso é que ninguém nasce esteta, só porque tem mais inclinações para o sensível, por exemplo. Nós precisamos criar um método real. Partilham então, nós todos partilhamos faculdades sensitivas. São faculdades universais. E por isso nós conseguimos todos explicar e entender as emoções dos outros. Este é um conceito muito importante porque essa é a nossa base para dizermos que podemos criar uma disciplina com a estética. Porque isto não é totalmente subjetivo. Nós partilhamos uma coisa universal, que é as emoções. A faculdade sensitiva. Então, qual é a diferença? Este já é o segundo parágrafo, pronto, acho que já deixa um bocado claro. Qual é a diferença entre a estética natural e a estética aplicada? A estética natural é algo que nós, por exemplo, se eu olhar para uma obra de arte, eu naturalmente vou apreciar as coisas, não é? Eu vou dizer, aquela questão de eu vou dizer, eu gosto desta peça de arte. Mas porquê? Se nós queremos conhecer realmente a estética, nós vamos precisar de uma estética aplicada, que é, nós vamos pegar nos nossos sentimentos e vamos aprofundar, desenvolver, estudar essas nossas faculdades. Por isso, novamente, e todos os parágrafos, Baumgarten não vai nos dizer isto, novamente, é preciso uma disciplina que vai ultrapassar as nossas apreciações banais. Indo agora ao terceiro parágrafo sobre a ligação das formas. A pergunta agora é: o que aconteceria se o mundo não tivesse estética? O Baumgarten vai dizer que esse mundo seria triste, porque nos falta muita coisa. Há uma ligação entre as formas que a razão não descobre das ideias. Ela vai para além da razão e por isso é um domínio mais extenso do que a razão. Vejam bem, Baumgarten foi um super, passou para além muito da sua geração, porque ele não vai simplesmente dizer que a estética está, pronto, a estética está no mesmo lado da razão, mas para além disso, a estética é até um domínio ainda mais abrangente que a razão. Ainda é mais importante. Ou seja, em primeiro lugar, temos que saber que nasce-se esteta, da mesma forma como nasce-se poeta. Toda a gente pode ser esteta. Em segundo lugar, a beleza é subjetiva, mas nós vamos encontrá-la com os nossos sentidos universais, como falámos. E em quarto lugar, não se pode só sentir, tem de se descobrir clareza no que sente. Ora, todas estas articulações são descobertas pela beleza. A beleza vai descobrir as articulações das formas sensíveis que criam menos discussões entre si. O que achamos belo pode variar, ir mudar, porque a beleza é subjetiva, como já falámos, mas isso não põe em causa a nossa procura.
a nossa tese. Então, assim como a razão ordena as ideias, a estética ordenará as formas sensíveis. Em quarto lugar, a reorganização do saber sensível, que eu acabei de dizer, esta frase, vou até relê-la, assim como a razão ordena as... Isto é uma frase do livro. Assim como a razão ordena as ideias, a estética ordenará as formas sensíveis. Ok, então já ia para o outro. Aqui na reorganização de saber sensível, o que é que isto quer dizer? Que foi a última frase que eu disse, enganei-me, coloquei no terceiro parágrafo. Isto é basicamente o que estou a dizer, é muito linear, não, acho que nem devia haver separações. Nós começamos então pelo gosto e vamos procurar a disciplina em si, vamos procurar a beleza verdadeira. Esse será o nosso fim. Por isso o gosto não será o fim. É isto que é mais importante para entendermos sobre esta disciplina. Nós vamos realmente fazer vamos procurar. A sua abrangência. Porque é que nós vamos criar uma disciplina? Outro das críticas que fizeram ao Baumgarten é que várias disciplinas têm estética. Aqui eu dei o exemplo da arte. A estética está presente na arte, mas a arte não é estética. Ou seja, várias disciplinas têm a estética, contudo, a estética tem de ser uma disciplina em si que depois vai falar sobre essas disciplinas. Não é? Por isso a estética tem arte, mas a arte não é só a estética. Há mais coisas. É aqui que nós vamos para o ponto 7 e depois é que vamos voltar para o ponto 6. Por isso, e ao último ponto do Baumgarten para entendermos. Acho que desta forma acho que está um bocado claro para... Pronto, não fiquei a repetir muitas coisas. Então este nosso ponto 7, parágrafo 7, é a confusão das formas. Para sermos rigorosos, temos de seguir a confusão das formas. O que é que isto significa? Ora, a clareza é a base do conhecimento racional. Então, dessa forma, a confusão vai ser a condição necessária para se descobrir a verdade estética. Quem não tem essa capacidade de passar a confusão é um mau esteta. Por isso, nós para fazer estética temos de ultrapassar a opinião pessoal. A confusão, então, não vai ser a mãe do erro, vai ser a mãe da verdade. Nós não nos vamos ficar pela confusão. Nós vamos descobrir as ligações que já falámos antes, lembram-se? E dessa forma vamos conseguir chegar à verdade. E lembram-se quando eu falei das ligações, eu falei sobre a questão de conseguir o maior número de ligações possíveis. O que é que isto significa? Ora, conseguir o maior número de ligações é igual a conseguir estar mais próximo da verdade. E mais próximo da verdade é encontrar a beleza, que vai ser a perfeição do conhecimento sensível. Este é um grande resumo sobre o que é que nós temos aqui a dar. O maior número de ligações significa então a opinião que se nós dermos, porque lembra-se nós partilhamos uma faculdade de universais, certo? E por isso que é uma disciplina e não é só uma opinião pessoal. Como nós partilhamos faculdades universais, nós conseguimos ter ideias e descobrir quais estão mais próximas da verdade. Ou seja, as que há mais ligações, as que têm mais razão para isso. Da mesma forma como ao longo da história, por exemplo, este aqui já estou a passar um bocadinho do texto do Baumgarten e não vai ser preciso saberem, é só para entenderem um bocado. Por exemplo, na questão da escravatura, é uma opinião subjetiva. Contudo, nós, ao partilhar as nossas faculdades sensitivas e partilhar as nossas faculdades de razão, nós conseguimos entender que racionalmente e também emocionalmente, em todos os aspectos, se calhar a escravatura não é
a melhor opção possível, nem é a melhor coisa ética para a humanidade. Pronto. Este é um exemplo que vai muito para além da estética, não é? Isso aí já entra em ética e tudo mais, mas que eu acho que dá para entender um bocado melhor o que é que isto significa em ligações. É basicamente o que faz mais sentido. Por isso, nós entendemos que o sentimento não pode contaminar a razão, nem a confusão pode contaminar a razão. O objetivo da disciplina é buscar a clareza, e a clareza vai retirar toda essa contaminação. Chegando ao ponto 6, então, e último. O conhecimento, isto aqui é um resumo, o conhecimento é concreto, universal e partilhável. É baseado na sensibilidade, imaginação e ficção, revelando ligações que a lógica não alcança. Esta pronto, é a linguagem mais Baumgarten que eu posso vos dar, mais científica, basicamente, que eu vos posso dar. E eu vou repetir, claro que para entenderem isto temos que olhar de novo para tudo o que falámos, não é? Mas vou repetir. A estética é um conhecimento concreto, universal e partilhável, baseado na sensibilidade, imaginação e ficção, revelando ligações que a lógica não alcança. Esta é a nossa segunda parte do vídeo, o Baumgarten, e a seguir vamos para a terceira parte, que é o Burke. Edmund Burke.